Graça e paz da parte de Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. O tema de hoje é a igreja. Igreja na Bíblia não é uma instituição religiosa com CNPJ, um edifício ou uma denominação. Ela contém todos os salvos. Não pode ser a Igreja Católica Romana, como os católicos afirmam, pois certamente existem salvos que não são católicos. Me lembra da passagem que um homem estava falando e agindo em nome de Jesus, e os que acompanhavam Jesus o repreenderam para que não fizesse aquilo. E Jesus disse: deixa-o. Então, existem salvos no mundo todo espalhados, dentro das denominações, dentro da Igreja Católica, e só Deus quem conhece quem são os salvos. Igreja é uma palavra de origem grega, escolhida pelos autores da Septuaginta para traduzir o termo hebraico usado entre os judeus para designar a Assembleia Geral do povo no deserto, reunida ao apelo de Moisés. Etimologicamente, a palavra grega, eclésia, é composta de duas radicais gregas, ek, que significa para fora, e clésia, que significa chamados. Podemos traduzir como os chamados para fora. Para fora de onde? Do mundo. No sentido geral, pode-se definir como uma assembleia ou uma comunidade ligada pela mesma fé. Na Bíblia, a palavra igreja é usada para identificar cada grupo de cristãos em cidades diferentes, chamadas de igrejas seguidas no nome da cidade, né? Era chamada assim, por exemplo, a igreja de Corinto, a igreja de Éfeso, a igreja de Gálatas. Eram assembleias reunidas em diferentes locais, mas ligadas entre si sob a doutrina dos apóstolos e dos profetas daquela época. Efésios 2, 19 e 20. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como uma pedra angular. Aqui o apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios, que eram gentios, eram forasteiros, mas agora não são mais, agora eles são da família de Deus, membros da família de Deus. Jesus usa no singular a palavra igreja, se referindo ao que o apóstolo chamou de um corpo. Cada salvo é um membro desse corpo, cuja cabeça é Cristo. Também é chamado em alegoria de noiva de Jesus, prometida em casamento, o que ocorrerá nas bodas do Cordeiro, conforme está escrito em Apocalipse. A palavra igreja aparece a primeira vez em Mateus 16, 15 e 18. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne e sangue, mas por meu Pai, que está nos céus. E eu lhes digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, falando no singular, se referindo a todos os salvos. E as portas do Hades, ou do inferno, não prevalecerão contra ela. No que o verbo edificar está no futuro, note que o verbo edificar está no futuro, pois a igreja só foi formada quando o Espírito Santo desceu em Atos 2, unindo todos os membros num só corpo. Jesus usa no singular a palavra igreja, se referindo ao que o apóstolo Paulo chamou de um só corpo. Cada salvo é um membro desse corpo, cuja cabeça é Cristo. Também é chamada de alegoria, a noiva do Cordeiro, essa parte eu já falei. Então a igreja de Cristo não é o que a gente hoje, a palavra igreja está muito deturpada do original, né? Hoje igreja é usada para se falar de denominações, de edifícios, de
de grupos religiosos que estão constituídos sobre um CNPJ e são pessoas, mas que às vezes não são igreja. Igreja é o total de todos os salvos, ou pode ser a representação desta por um grupo de salvos em um determinado local, uma assembleia local. Fique na paz.